Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 86 do Futebol de Verdade para a época de 2023-2024. Hoje é terça-feira, é dia 5 de dezembro de 2023 e hoje aqui vamos ter uma edição que não é curta nem é longa, antes pelo contrário. Porquê? Porque haverá reposição do Futebol de Verdade Flash do Sporting Gil Vicente de ontem à noite, que os subscritores premium do meu Substack já receberam na noite de ontem, precisamente por serem subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Portanto, o Futebol de Verdade Flash, os meus 15 minutos de comentário a esse jogo, a esse Sporting Gil Vicente, que confirmou o Sporting na liderança isolada do campeonato, vão passar mais à frente em reposição. E, portanto, vamos aí fazer as contas finais à jornada 12 da Liga. Mas antes de lá chegarmos, vamos ter ainda por aqui a resposta a duas perguntas vossas. Uma pergunta recolhida aqui mesmo, na caixa de comentários do YouTube. E deixem-me regozijar-me com a qualidade das perguntas deixadas na edição de ontem do Futebol de Verdade. São muitas e boas. Escolhi uma particularmente interessante do meu ponto de vista e também uma outra pergunta que ficou na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual, tal como as edições do Futebol de Verdade Flash, acedem os subscritores Premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Já se vê que são muitas as vantagens de uma subscrição Premium que vos custa 5€ por mês, não é mais do que isso, ou 50€ por ano, se quiserem comprometer-se durante um ano inteiro com o meu jornalismo, aproveitando assim 2 meses de borla, 2 meses sem pagar nada. O link para poderem fazer essa subscrição, seja a gratuita, seja a premium, fica aqui. E sim, a gratuita também tem vantagens, nomeadamente o facto de deixarem de depender das redes sociais que uns dias vos mostram os meus conteúdos, outros dias não mostram porque há coisas mais excitantes e palpitantes. A partir do momento em que façam a subscrição, nem que seja a gratuita, serão sempre alertados por e-mail para os conteúdos que vão aparecendo no meu Substack. Portanto, vale a pena. Se acharem que não podem pagar ou que não querem pagar porque não estão para pagar por jornalismo, e é uma atitude como qualquer outra, vale sempre a pena fazerem pelo menos a subscrição gratuita do meu Substack. Vamos embora então, porque há duas perguntas para responder, são interessantes, e a seguir a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting 3, Gil Vicente 1, de ontem à noite. Vamos a isso. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então passar à resposta às vossas perguntas. E a primeira pergunta já está aí à vossa frente. É a pergunta que vem do YouTube e que foi deixada na edição de ontem do Futebol de Verdade pelo Paulo Semiano. Muito obrigado, Paulo, pela sua pergunta. Pergunta ao Paulo o seguinte: boa noite, António. Hoje, dia 4 de dezembro, portanto, foi ontem, faz 12 anos que Sócrates morreu. E a questão que eu fiquei foi: será que em Portugal tivemos algum jogador ou jogadores que tenham tido impacto desportivo como lutaram contra o regime que Portugal teve? Eu questiono isto por não conhecer muitos livros que falem da história do futebol português, fora das 4 linhas, ao que conheça, e se o António tiver alguns que possa indicar. Muito obrigado, Paulo, pela sua questão, que é muito interessante e que logo à partida esbarra num problema que é o facto de o mercado livreiro em Portugal funcionar um bocado como o jornalismo em Portugal. Isto é, o mercado é pequeno, o país é pequeno, logo a questão da escala faz com que só se tornem atrativos produtos massificados. Isto é, no Brasil é possível ter um mercado para o jornalismo, é possível ter um mercado para a edição livreira, porque mesmo uma pequena percentagem desse mercado que tenha interesse sobre um determinado assunto é suficiente para tornar esse assunto viável do ponto de vista económico. Em Portugal, quem quiser fazer
um determinado tipo de jornalismo, mais distante das questões mais polémicas e virais. Quem quiser fazer livros mais distante das questões mais populares, terá sempre dificuldade, porque essa pequena percentagem de pessoas que têm interesse nesse tipo de assuntos é uma pequena percentagem de um mercado já de si pequeno e muitas vezes não chega sequer para viabilizar os projetos, quanto mais para os tornar rentáveis. Eu, neste aspecto, lembro sempre a conversa que tive há coisa de quase 20 anos, estávamos em 2004 ou 2005, eu creio que foi no final de 2004, Portugal vivia ainda a saída da euforia do Euro 2004, e eu tinha, como continuo a ter ainda hoje, a mania de querer fazer uma biografia de José Maria Pedroto, porque acho que é uma figura absolutamente marcante naquilo que foi o futebol português dos últimos 50 anos, que são os 50 que eu tenho de vida, mais 3. Portanto, propus isso na altura a uma editora que me disse assim, epá, o Pedroto e tal, mas se quiser fazer uma biografia do Cristiano Ronaldo, estamos aí. O Cristiano Ronaldo, na altura, tinha 20 anos. Portanto, pareceu-me que ainda era um bocadinho cedo, já se percebia que ele ia ser o jogador que veio a ser, mas pareceu-me que era um bocadinho cedo ainda para fazer uma biografia do Cristiano Ronaldo. No entanto, euforia do Euro 2004, o jovem craque que estava a chegar à seleção, tinha acabado de chegar à seleção nacional, que entretanto já se tinha transferido para o Manchester United, e portanto era mais disso que se falava. E aqui a questão dos livros sobre a história do futebol português esbarra no mesmo problema, não há. Eu podia-lhe recomendar aqui algumas coisas se elas existissem. A questão é que elas não existem, porque estes pequenos nichos no mercado português não chegam para tornar os projetos viáveis, quanto mais rentáveis. Bom, mas ainda assim, mesmo sobre Sócrates, não tenho muita coisa. Tenho aqui uma coisa para mostrar, que é este livro, chama-se Sócrates Brasileiro. Comprei por alturas do Mundial 2014, como estive no Brasil, aproveitei para trazer alguns livros. Este foi escrito por Cátia Bagnarelli, a viúva de Sócrates, com o apoio de uma jornalista, Regina Echeverria, e chama-se Sócrates Brasileiro, a minha vida ao lado do maior torcedor do Brasil. Sócrates foi uma figura absolutamente emblemática no futebol brasileiro, porque numa altura em que o Brasil vivia debaixo de uma ditadura militar, Sócrates, com as suas visões de esquerda, esteve por trás, por exemplo, de fenómenos como a democracia corintiana, quando no Corinthians os jogadores assumiram o poder e tudo, mas tudo mesmo, inclusive às vezes a escalação da equipa era decidido por votação, por maioria, ou seja, era toda a gente que estava no clube que decidia quem é que ia ser o ponta de lança no jogo seguinte, quem é que, quais eram, enfim, tudo ali era decidido de forma até muito mais próxima, por exemplo, da democracia popular. Além disso, Sócrates foi um craque como poucos. Enfim, é claro que o manancial de craques que o futebol brasileiro já nos deu não permite que, se calhar, até que ele esteja no lote dos 5 ou 6 mais notáveis da história do futebol brasileiro. Aliás, mesmo na sua própria geração, Sócrates vivia um bocadinho na sombra de Zico, que era o jogador mais flashy daquela geração. Sócrates no Corinthians, Zico no Flamengo, depois foram ambos para a Itália, Sócrates para a Fiorentina, Zico para a Udinese, ambos para clubes que não estavam sequer à altura dos imensos pergaminhos e daquilo que eles representavam naquele quadrado mágico que era o meio-campo do Brasil, com Falcão, Toninho Cerezo, Sócrates e Zico, com a inserção de Júnior, muitas vezes vindo da posição de lateral esquerdo, para formar também parte desse meio-campo. Bom, e estamos a falar do Campeonato do Mundo de 82, aquele em que a fantástica equipa do Tele Santana acabou por cair na fase de grupos que antecedia as meias finais aos pés da Itália. Bom, mas a pergunta tinha a ver com o futebol português. E para vos falar da influência de Sócrates, há muita coisa que podem com certeza consultar. Agora, no futebol português, não havendo também muitos livros, há algumas histórias. O futebol português sempre foi um bocadinho um espelho de um país do país de brandos costumes, que era o Portugal debaixo da ditadura do Estado Novo. Não havia muita contestação. Se havia, não havia muita gente a fazer barulho com ela. Houve alguns casos. O primeiro de todos
foi o Portugal-Espanha, o famoso Portugal-Espanha das Salésias, de 1938, quando, e é preciso perceber o contexto, Portugal tinha passado um ano sem jogar partidas internacionais por causa da Guerra Civil em Espanha. Não havia facilidade no transporte aéreo, como há hoje em dia. Portanto, para equipas irem a Portugal jogar connosco, vinham muitas vezes por comboio e tinham que atravessar a Espanha em guerra. Para Portugal ir à Europa jogar com outros adversários, também tinha de ir muitas vezes de comboio e atravessar a Espanha em guerra, o que levou a que durante mais de um ano Portugal não tivesse tido a oportunidade de jogar nenhum jogo internacional. Ora, isso foi interrompido precisamente no final de 1937, quando as tropas nacionalistas do General Franco começaram a dominar a maior parte do território de Espanha, empurrando o governo de esquerda, que ainda tinha Madrid e tinha um bastião na Catalunha, mas pouco mais, para esses últimos bastiões, mas já dava para circular por Espanha, e então a Espanha começou a normalizar debaixo do jugo da ditadura do fascista, do General Franco. E, por essa altura também, houve uma tentativa de fazer, e estes jogos não foram sequer reconhecidos pela FIFA, porque ainda havia duas federações espanholas. Uma em Madrid, a federação que era reconhecida pela FIFA, a federação antiga, mas que já não tinha controle sobre a maior parte nem do território nem dos jogadores, e uma outra emergente que estava a aparecer nesta altura, que aglutinava os jogadores que viviam debaixo ou que viviam no território controlado já pelas tropas nacionalistas. Havendo uma afinidade política entre o Estado Novo Português, onde Salazar já era presidente do Conselho, e aquilo que estava a nascer em Espanha, o Estado fascista ou o Estado franquista, houve naturalmente conversações para que se pudesse jogar. E Portugal foi jogar a Vigo contra a Espanha nacionalista, ganhou, foi a primeira vitória de Portugal sobre a Espanha, não veio a ser reconhecida pela FIFA porque aquela não era ainda a Federação Espanhola legítima, num jogo que foi disputado no estádio dos Balaídos, com dois panos gigantescos, um com o busto ou a figura do busto de Franco, o outro com a figura do busto de Salazar, e depois houve jogo de retribuição em início de 1938, nas Salésias, que era o antigo campo do Belenenses, nas Salésias houve, inclusive esse jogo foi marcado por um fim de semana em que a Falange, que era era um bocadinho, creio que a versão espanhola da Legião Portuguesa. Portanto, era aqueles organismos que juntavam quase que milícias populares de defesa do Estado, e a Falange Espanhola estava de visita a Portugal. Havia uma visita da Falange Espanhola à Legião Portuguesa em Portugal, e houve vários acontecimentos marcados para esses dias que antecederam o jogo, e na altura em que se faz esse jogo nas Salésias, esse Portugal-Espanha, que Portugal também ganhou por 1-0, há todo esse ambiente de efervescência fascista à volta da partida. E por essa altura também era normal a Seleção Nacional cumprimentar a tribuna de honra com a chamada saudação romana, mais tarde conhecida como a saudação fascista, o braço direito estendido, os dedos esticados em direção ao palanque, à tribuna de honra, e houve 3 jogadores da Seleção Portuguesa que não fizeram essa saudação, todos do Belenenses. O defesa Simões, o médio Mariano Amaro e o interior avançado Artur Quaresma. Um deles ergueu mesmo os punhos, o outro ficou em sentido, e houve um outro ainda que, levantando o braço, não esticou os dedos. E isto foi na altura, inclusive, escondido pela imprensa. A revista Stadium, da altura, fez uma manipulação até muito tosca da fotografia, pegando no braço e colocando lá um braço à frente de um destes jogadores. Quem olhar para a foto consegue perceber perfeitamente que ela que está manipulada, mas isso não livrou os jogadores inclusive, serem detidos e passarem algum tempo nos calabouços na altura da PVDE, que foi a antecessora da PIDE, a Polícia da Vigilância e Defesa do Estado. Aliás, o Belenenses, durante esse período em que passassem estes 3 internacionais,
acabou por deitar por terra por completo as esperanças que tinha de vir a ser eventualmente campeão da Liga nesse ano de 1938. Ora, toda essa história está contada no episódio relativo à época de 37-38 do F80 e deixo-vos aqui o link para poderem ler. Há muitas histórias interessantes na série F80 aliás, tal como por lá podem encontrar também, se pesquisarem, por exemplo, a história do Raul Chipenda. O Chipenda era jogador da Académica e, a dada altura, teve que fugir do país para se juntar às tropas que iam lutar pela independência do seu país, quando começou a Guerra Colonial, no início dos anos 60. Podem encontrar também por lá, por exemplo, a história do Carlos Gomes, que fugiu para a Espanha na mala de um carro, porque era procurado pela PIDE, embora esta já seja uma história que tem mais que ver com problemas da vida pessoal do então guarda-redes do Sporting do que com questões políticas. Creio, aliás, que não havia questões políticas associadas. Há também uma história que é importante recordar, que é a história da final da Taça de Portugal de 1969. Porquê? Porque a Taça de Portugal de 1969 ocorreu precisamente na sequência da grave crise estudantil na Universidade de Coimbra, que se sucedeu ao Maio de 68. O Maio de 68 é a revolta dos estudantes universitários em França e teve a sua repercussão em Portugal no ano letivo seguinte, no ano letivo de 68. 69 houve também muita gente a revoltar-se contra o excesso de polícia nas universidades, a falta de liberdade de expressão, enfim, tudo coisas que eram próprias do regime do Estado Novo, e houve uma gravíssima crise estudantil na primavera de 69, em Portugal, com cargas policiais, com vários problemas, sobretudo na Universidade de Coimbra, e quis o rendimento desportivo dessa equipa da Académica, que era forte, que a equipa da Académica chegasse à final da Taça de Portugal contra o Benfica. Ora, temendo que a Académica viesse a ganhar essa final da Taça e que isso viesse a provocar ou viesse a dar palco às reclamações dos estudantes na universidade, houve uma série de medidas que foram tomadas na altura. Houve jogadores da Académica, e o Tony conta muito bem essa história. O Arthur Jorge, se estivesse melhor de saúde, contá-la ia também seguramente muito bem, mas infelizmente o Arthur Jorge está num estado de saúde que já não lhe permite, com certeza, contar muito bem essa história. Houve jogadores da Académica que estavam a cumprir serviço militar, que foram chamados de urgência aos respectivos aquartelamentos. Houve PIDE infiltrada dentro das bancadas do Estádio Nacional. Não houve transmissão do jogo pela RTP, que na altura não fez a transmissão, também temendo que aparecessem, como apareceram vários cartazes de apoio aos estudantes revoltosos. Não houve figuras de Estado nessa final. Portanto, foi uma final da Taça de Portugal que terá sido, provavelmente, a última grande manifestação política associada ou de contestação ao regime no Estado português. Depois, o que houve também foi, inclusive, num Sporting Benfica, em março de 1974, portanto, pouco mais de um mês antes da Revolução de 25 de Abril de 74, Marcelo Caetano, na altura Presidente do Conselho, em substituição de António de Oliveira Salazar, estava presente na tribuna de honra desse Sporting Benfica e foi aclamado por toda a gente que estava no estádio, adeptos do Sporting, adeptos do Benfica, adeptos neutros, toda a gente a aclamar o Presidente do Conselho, sinal de que o futebol nunca foi em Portugal um meio muito próprio para se poder fazer contestação política. Havia, às vezes, contestação política que acabava por passar para o futebol. Depois, a seguir, com a Revolução e com a institucionalização o fim da lei da opção, a vitória dos jogadores nas suas reivindicações. Houve jogadores ativos no sindicato dos jogadores. O Tony, o Arthur Jorge foram exemplos bem claros. Havia jogadores, às vezes, a distribuírem panfletos de luta pelas suas reivindicações políticas e de carreira. O António Simões, embora colocado mais à direita, ele veio depois a ser deputado pelo
CDS foi também um elemento importante nesta criação do Sindicato dos Jogadores, mas nunca mais houve grande intervenção política ou grande mistura entre os futebolistas e a sua intervenção política ao nível da que foi feita no Brasil por Sócrates. Bom, o que vos recomendo, para já, é que leiam a história da época de 37-38, já vos deixei o link lá atrás, que aproveitem para dar um salto a todas as histórias dos muitos jogadores, são mais de 400, que já estão no F80, porque é um repositório da história do futebol nacional que está por ali a ser feito e, enfim, uma vez por mês, está já aqui a minha promessa, este mês de dezembro ainda não saiu nenhum, mas vai sair, vamos ter ali, época a época, a história, toda a história do futebol português, com todas estas pequenas histórias que acabaram por ser bastante relevantes naquilo que foi não só a história do Portugal do século XX, mas também a história do futebol e dos seus jogadores, dos seus heróis, dos heróis do centenário do futebol de competição nacional em Portugal. Recomendo, é uma questão de darem lá um salto ao link que vos deixei aqui e de apreciarem tudo aquilo que por lá já está e depois ficarem atentos a novas edições. Bom, já sabem que para deixarem perguntas na caixa de comentários do programa e para elas poderem eventualmente vir a ser selecionadas para o Q&A de amanhã, aquilo que têm que fazer é deixá-las mesmo na caixa de comentários do programa. Portanto, não é no live chat, é na caixa de comentários. E ainda ontem, volto a dizer, havia excelentes perguntas e, se calhar, algumas até vou ter que as respigar lá mais para a frente, porque há ali perguntas muito, muito boas. Para terem a certeza que não perdem nenhuma edição do Futebol de Verdade, o que é que têm que fazer? É inscreverem-se no canal. E fica aqui também o link para poderem fazê-lo. E ativarem as notificações. Basta clicar em cima do inscreve-te aqui, clicarem em cima do sino também, e se clicarem em cima do sino e ativarem as notificações, o que vai acontecer é que passarão a ser avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal, o que tem sido importante, tendo em conta que o Futebol de Verdade raramente tem conseguido cumprir religiosamente o horário do 12h30. E posto isto, passamos à segunda pergunta de hoje, porque eu começo a falar de história e começo-me a perder. É uma das minhas grandes paixões, a história, não só do futebol, mas a história em si, e portanto, quando se junta a história e futebol, acaba por... eu perco-me um bocadinho e falo demais, mas vamos passar já à segunda pergunta de hoje, que já está aí à vossa frente, e é a pergunta que ficou no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e a de hoje, a que selecionei, veio do Bruno Silva. Tenho pena de não colocar aqui depois os acrescentos que foram feitos pelo Jorge Fernandes, porque me parecem muito interessantes, mas vou tentar passar por eles também aqui na resposta que vou dar ao Bruno Silva. Pergunto ao Bruno o seguinte. Boa noite, António. No rescaldo do sorteio da fase final do Euro 2024, salta-me à vista uma situação sui generis que, pese embora, desconheço se será a primeira vez que ocorre. Então, só em março, após a realização dos play-off, é que o alinhamento do quadro dos grupos fica pronto. A minha questão prende: será esta fórmula a mais adequada? O método de preparação não fica melindrado? E no que concerne mais propriamente a Portugal, qual o resultado mínimo positivo nesta 13ª participação consecutiva em fases finais de grandes competições? Um abraço para si, Bruno. Muito obrigado pela pergunta. Aquilo que o Jorge Fernandes acrescentou a esta pergunta depois, também lá na chatroom Perguntas do Discord, foi um bocadinho contra esta mistura que a UEFA fez entre a Liga das Nações e o Campeonato da Europa, que leva a que algumas equipas que foram terceiras nos seus grupos não tenham sequer a possibilidade de participar no play-off, enquanto que outras que fizeram uma qualificação do Campeonato da Europa mais miserável acabam por ter via de entrada para o play-off. Porquê? Porque o play-off foi decidido pela classificação das equipas na última edição da Liga das Nações. E mais, havia a possibilidade de irem 4 equipas da Liga A, 4 da Liga B, 4 da Liga C. E até uma, acaba por ir uma da Liga D, porque não houve 4, se as 4 da Liga A não estivessem apuradas, passava uma ou estivessem todas apuradas, se não houvesse 4 não apuradas entre as que estavam na Liga A, como acaba por ser normal que aconteça, havia uma que era respigada da Liga D, que foi a Estónia, que está lá no play-off, enquanto depois há equipas muito mais fortes que não têm sequer a possibilidade de estar no play-off. Eu também não acho muita graça a isto, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e portanto a UEFA devia levar ao play-off as equipas que fizeram uma melhor qualificação no Europeu, não na Liga das Nações. A Liga das Nações é outra coisa, é outra competição. E estar aqui, eu percebo que a UEFA queira misturar as coisas para
dignificar a Liga das Nações, para impedir que as equipas olhem para a Liga das Nações com algum desprezo, porque muitas vezes as seleções tentam concentrar-se nas grandes competições e olham para a Liga das Nações quase como uma forma de rodar, ou de testar, ou de fazer... são os novos jogos amigáveis, os novos jogos particulares, mas, de facto, houve ali algumas injustiças cometidas contra equipas que acabaram por fazer boas qualificações, ou qualificações razoáveis. Se fossem boas, tinham ficado nos 2 primeiros lugares dos seus grupos, mas ficando em terceiro, acabaram por não poder sequer ir jogar os play-off. E não acho isso muito correto. Admito até que viessem algumas equipas da Liga das Nações, mas ainda assim, o terceiro lugar nos grupos devia dar acesso aos play-offs. Bom, mas para responder mais diretamente à pergunta do Bruno, que são duas. A primeira é: qual é o resultado mínimo positivo para Portugal? Eu acho que a gente não pode olhar para o Campeonato da Europa e dizer, olha, o mínimo positivo é ganhar, é ser finalista, é chegar à meia-final, é chegar aos quartos de final. Não. Eu acho que temos que olhar sempre para isto na perspectiva de quem é que nos aparece pela frente. Sabendo aquilo que sabemos hoje, que é a composição do nosso grupo, e no nosso grupo estão, para já, a Turquia, a República Checa e a equipa que sair vencedora do caminho C do play-off, que eu acho que vai ser a Geórgia. Tenho aqui um dedo que me adivinha que vai ser a Geórgia. Mas, enfim, pode ser a Grécia também, pode ser até o Luxemburgo, que nós aviámos por 15-0 em 2 jogos na fase de qualificação. Portanto, sabendo aquilo que sabemos hoje, tudo quanto não seja ganhar o grupo é mau. E é mau porquê? Porque se Portugal não ganhar o grupo, se Portugal ficar em segundo lugar no seu grupo, sabe que vai defrontar logo a seguir, nos oitavos de final, o vencedor do grupo onde estão a França e a Holanda. Portanto, vai ter dificuldades. Se Portugal ganhar o grupo, então vai jogar com um dos melhores terceiros classificados. Porquê? Porque dos 6 grupos vão passar 12 equipas, mas para fazer as 16 que vão jogar os oitavos de final, vão passar também os 4 melhores terceiros. E, portanto, ganhando o seu grupo, Portugal vai jogar contra um desses 4 melhores terceiros, o que provavelmente, e enfim, dependerá de quem vier do lado de lá, vai transformar este mínimo exigível em pelo menos chegar aos quartos de final. Agora, depois depende. Se Portugal jogar com uma França, se jogar com uma Espanha e for eliminado por uma França ou por uma Espanha, mesmo que seja logo nos oitavos de final, terá feito o mínimo exigível, se for eliminado com honra. Agora, se Portugal acabar por ser eliminado por uma equipa que lhe é inferior, não terá feito o mínimo exigível, nem que saia nas meias finais. É assim que eu vejo a coisa. Eu acho que há, neste momento, 6 equipas que podem aspirar a ganhar o Campeonato da Europa. E elas são Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, França. E depois, eventualmente, podemos juntar aqui uma Itália, que também terá, com certeza, as suas aspirações, apesar de não estar no grupo dos cabeças de série. Podemos juntar aqui, eventualmente, uma Holanda, que também às vezes aparece bem. Portanto, teremos aqui 8 equipas, contra as quais não é nenhuma vergonha ser eliminado. Agora, se Portugal pode ganhar o campeonato? Pode, é um dos candidatos a ganhar, mas isto não me leva a dizer que o mínimo exigível é ganhar. Não, não é. Depende sempre da maneira como as coisas correrem. Eu gosto de analisar as coisas a posteriori e não a priori. A priori a gente nunca sabe. Quanto à sua outra pergunta, Bruno, se isto não prejudica a preparação? Não, não creio. Eu acho que já lá vai o tempo em que as equipas... as equipas tinham futebols claramente marcados. O Portugal joga assim, a Espanha joga assado, a França joga cozido, a Inglaterra joga escalfado, sei lá. Portanto, não, já lá vai esse tempo. Hoje em dia não há essa coisa, vamos jogar contra a Suécia
portanto, bora lá fazer um jogo de preparação contra a Noruega, porque joga parecido. Vamos ter pela frente a Inglaterra, portanto, vamos lá fazer um jogo de preparação contra a Irlanda do Norte, porque joga... Não, isso era há 30 anos. Hoje em dia isso já não acontece. Portanto, eu não creio que a globalização trouxe ao futebol esta coisa de podemos ter uma Inglaterra a jogar futebol à maneira continental. Da mesma maneira que podemos ter uma equipa continental a jogar futebol de uma forma mais aproximada do kick and rush que era próprio dos britânicos. Portanto, eu não creio que o facto de não se saber quem é a quarta equipa do grupo possa vir a prejudicar a preparação, seja de quem for. Porquê? Porque as equipas preparam-se tendo em conta aquilo que são as suas próprias características. E também não vai haver assim tanto tempo para fazer preparação. Vai haver a janela de março. Março vai ter 2 jogos, mas eu acho que a maior parte das equipas vão centrar-se sobretudo naquilo que têm para dar, naquilo que é a sua própria identidade, na consolidação do seu grupo e só depois, naquele período final, o período entre o final dos campeonatos e a final da Liga dos Campeões e o início do Campeonato da Europa, é que passarão a olhar com mais atenção para os jogos, a preparar os jogos, a preparar estrategicamente cada jogo. Portanto, não creio que neste momento isso seja um problema, até porque vamos ser honestos. Seja quem for que vier daquele play-off, é para ganhar. Portanto, não há ali grandes nuances que seja preciso começar a pensar com 6 ou 7 meses de antecedência para se preparar melhor o campeonato. Bom, já vos deixei os links para a subscrição do Substack, para se inscreverem no YouTube, para poderem ler a série F80. Falta-me deixar aqui mais o link, que é para poderem ler o último passo de hoje. Hoje escrevi sobre Viktor Gyökeres, fiz até uma comparação do efeito que Gyökeres tem no futebol português de 2023 com o efeito que Michael Manica teve no futebol português de 1983 e com uma noção perfeita de que Gyökeres é hoje, mesmo tendo em conta a evolução que o futebol teve, muito mais jogador no plano internacional do que era Manica em 1983. Mas ambos foram absolutamente diferenciadores no panorama geral do futebol nacional, porque fazem... utilizam como principais argumentos aquilo que é a maior debilidade do futebol português em geral. E a maior debilidade do futebol português em geral em 1983 era a estatura. Os nossos melhores avançados mediam algo entre 1,70m, 1,78m, enfim, um jogador acima de 1,80m era uma coisa absolutamente invulgar no futebol português daquela altura. E isto aplicava-se não só aos avançados, como aos defesas centrais. Eu já vos contei que a primeira vez que estive com o Humberto Coelho, fiquei assim, mas o Humberto Coelho é mais baixo do que eu, e eu não sou um tipo alto. Humberto Coelho era uma viga, era um tipo que se impunha pelo futebol aéreo, pela capacidade que ele tinha para dominar a área no ar, mas é um tipo mais baixo do que eu. E na altura, a generalidade dos jogadores em Portugal eram mais baixos do que aquilo que eu acabei por vir a ser. Enfim, eu não sou muito alto, meço 1,80m. Aliás, estou a começar a me errar, acho que já estou com 1,78m, porque isto a malta começa a ficar um bocadinho mais curvada com a idade. Mas aquilo que na altura Manica, com o seu 1,96m, trouxe ao futebol português, era mais 1,5 palmo relativamente a toda a gente, jogava-se por cima e pronto. Hoje, com Gyökeres, é um bocado isso também. Gyökeres vem combater aquilo que é, do meu ponto de vista, a principal debilidade do futebol português, que é a propensão que os jogadores têm para cair, para estar sempre a experimentar a relva. Estão sempre a ver se está fofinha. Ora, o Gyökeres não cai. O Gyökeres batem contra ele e caem. É um bocado assim que a coisa acontece e, portanto, é por isso que ele está a ter o efeito que está a ter no futebol português, um efeito semelhante pela capacidade de diferenciação ao que teve Michael Manica no futebol português em 1983, e já lá vão 40 anos, é muito tempo. Bom, o texto, se o quiserem ler, está aqui, é gratuito, é para todos os subscritores do Substack e até para quem não for subscritor do Substack, como é sempre o último passo, todos os dias de manhã, no meu Substack, em tadeia.substack.com. Para já, antes de me ir embora, deixo-vos então com a reposição do Futebol de Verdade Flash desse Sporting 3 Gil Vicente 1, de ontem à noite, e já sabem, os subscritores premium do meu Substack receberam logo o vídeo ontem à noite e puderam vê-lo antes de irem dormir. Quem não pôde ver ontem, enfim, tem aqui para ver agora em reposição, e é com esse flash de 15 minutos que vos deixo.
Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 3, Gil Vicente 1. Foi mais uma noite imponente de Víctor Gyökeres e a troca ao intervalo de 3 dos seus 5 homens de trás a permitir ao Sporting a 4ª vitória de virada desta época e a 2ª na Liga, em cuja liderança os Leões voltaram assim a isolar-se. A equipa leonina fez uma primeira parte pouco fluida, lenta e sem capacidade para ligar o jogo interior e viu-se a perder no lance de bola parada. Se evitou ir para os balneários em desvantagem, foi por felicidade, num autogolo de Pedro Tiba. Mas as trocas feitas por Amorim ao intervalo empurraram a equipa para a frente e justificaram na plenitude a conquista dos 3 pontos. Até ao intervalo, nenhuma das duas equipas tinha feito o suficiente para estar a ganhar. Aliás, o jogo tinha tido 2 golos em apenas um remate enquadrado, o do golo do Gil Vicente. A equipa da casa até entrou bem e Félix Correia, lateral direito, a adicionar à linha de 4 que Vítor Campelos colocava à frente da sua baliza, impediu Morita de marcar logo aos 2 minutos. Mas esgotou-se aí a inspiração de um Sporting incapaz de ligar o jogo pela proximidade das linhas adversárias e a abusar das solicitações à profundidade. O Gil marcou de bola parada, um livre de Murilo, para cabeceamento de Ruben Fernandes, na frente de Gyökeres, aos 34 minutos, mas o Sporting demorou apenas 9 minutos a empatar. Foi em mais um dos 6 cantos de que a equipa beneficiou. O remate de Ressaca, de Nuno Santos, até ia para fora, mas desviou em Pedro Tiba e acabou por entrar junto ao poste da baliza de Andrew. E, no intervalo, Amorim mudou a forma como a equipa atacava. Se Campelos tinha Félix Correia a baixar na direita para acompanhar Nuno Santos, pois então o Sporting mudou o lado por onde buscava mais a saída e para isso teve de trocar 3 homens atrás. Saíram Gaio, Gonçalo Inácio e Nuno Santos. E entraram Jani Catamo, Sant Just e Mateus Reis, passando os Leões não só a buscar mais a saída pela direita, como a soltar mais Edwards para o espaço interior, porque a ala direita era agora ocupada com mais consistência atacante por Jani Catamo. E em 11 minutos o jogo mudou. Edwards, assistido por Pedro Gonçalves, ainda tirou a Andrew uma excelente defesa ao minuto 49, mas depois Gyökeres bisou. Primeiro aproveitando um corte defeituoso de Félix Correia para mandar para golo um cruzamento de Yulman a que não tinha chegado em primeira instância, aos 52 minutos, e depois, 4 minutos mais tarde, encostando com facilidade um passe atrasado de Pedro Gonçalves. Até final, o jogo resumiu-se à busca, falhada, do hat-trick por Víctor Gyökeres, que ainda fez mais 2 golos anulados por fora de jogo. E às contrariedades com a lesão, mais uma, de Sant Just e o cartão amarelo que tira Coates do jogo de Guimarães na próxima jornada. O Sporting acabou com 15 remates a 5 e um índice de golos esperados de 1,77 contra os 0,29 dos gilistas, assumindo assim, com justiça, a liderança da Liga antes dos complicados jogos com o Vitória Sport Clube e o Futebol Clube do Porto, que aí vêm. Vamos então à fotografia tática da partida. O Sporting apareceu no seu habitual 3-4-3 e o Gil Vicente também numa multiestrutura que defensivamente era um 5-4-1 e ofensivamente um 4-2-3-1. Mas vou passar a explicar. Na equipa do Sporting houve 3 alterações relativamente ao 11 que tinha jogado a meio da semana em Bérgamo com a Atalanta, empatando a uma bola. Saíram Sant Just, Mateus Reis e Francisco Trincão para as entradas de Coates, Nuno Santos e Marcos Edwards. Isto quis dizer que o Sporting apareceu com Adam nas redes, depois a tripla de centrais formada por Diomande na meia-direita, Inácio na meia-esquerda e Coates, o capitão, mais uma vez de regresso à zona central. Gaio era o ala direito, Nuno Santos o ala esquerdo, e já se sabe quando isto acontece, o Sporting sai mais pela esquerda, Yulman e Morita a dupla de médios, e mais à frente Edwards na meia direita, Pedro Gonçalves na meia esquerda e Gyökeres como ponta de lança. Quanto ao Gil Vicente, pois fez 2 alterações relativamente ao 11 que na última jornada da Liga tinha empatado a uma bola com o Rio Ave. Trocou Martim Neto por Félix Correia e Baturina, o ponta de lança, por Miguel Monteiro. Já em relação ao último jogo, que foi a vitória por 1-0 sobre o Serpa, na Taça de Portugal, manteve Vítor Campelos apenas 5 nomes. O central Né,
o lateral esquerdo Kiko, o médio Fujimoto e os extremos Murilo e Félix Correia. Embora Félix tenha sido uma dupla missão nesta partida, porque a atacar era extremo direito e a defender era lateral direito, motivando assim a passagem de Zé Carlos para dentro, quase como terceiro central. Queria isto dizer o quê? Bom, o Gil Vicente atacava em 4-2-3-1, com Andrew na baliza, Zé Carlos era lateral direito, Kiko o lateral esquerdo, Né e Ruben Fernandes a dupla de centrais, tinha depois dois médios colocados ali à frente e a encaixarem nos dois médios do Sporting, Pedro Tiba e Maxime Domingues. Fujimoto caía um bocadinho na direita, mas aproximava-se do ponta de lança, Miguel Monteiro, Félix Correia estava aberto na direita e Murilo aberto na esquerda. Queria isto dizer que, no momento defensivo, Fujimoto fechava o corredor direito do meio-campo, Félix baixava para o lateral direito e Zé Carlos ia para terceiro central, ao lado de Né e de Ruben Fernandes. Portanto, com isto, o Gil Vicente não só conseguia encaixar os dois médios, Tiba e Domingues, nos dois médios do Sporting, que durante a primeira parte estiveram quase sempre fora do jogo, Yulman e Morita, como também encaixava Félix Correia nas investidas de Nuno Santos. Porquê? Porque o Sporting já se sabe, quando tem Nuno Santos à esquerda e Gaio à direita, até começa a defender com uma linha de 4 na frente, sendo ela formada por Edwards, Gyökeres, Pedro Gonçalves e Nuno Santos, que avança por ali. Quando aparece Jenny Catamo no 11, geralmente aparece Mateus Reis, e foi isso que fez Ruben Amorim ao intervalo. 3 alterações logo que fez o treinador do Sporting ao intervalo do jogo. Trocou Nuno Santos por Mateus Reis, dando, portanto, ao lado esquerdo da equipa mais alguma contemporização. Trocou do outro lado Gaio por Jenny Catamo, sendo que Jenny Catamo se soltou a atacar pela direita como não se soltava tanto Gaio, e é sobretudo um jogador mais forte no 1 para 1, o que lhe permite ocupar com mais consistência ofensiva toda a ala, e trocou ainda Gonçalo Inácio por Sant-Just, que foi jogar para central direito, dando ali mais velocidade à equipa naquele setor, protegendo melhor também as costas de Jenny Catamo, que passou a jogar muito mais à frente do que fazia Gaio. Ora, isto significou o quê? Que a partir desse momento, Edwards, que com Gaio tinha que encostar muitas vezes na linha, tenha tido mais possibilidade de jogar dentro e passou a desequilibrar muito melhor e a conseguir a tal ligação de jogo interior que o Sporting não conseguia até esse momento. O Sporting teve que mexer depois ao minuto 67, porque Santos Justo só aguentou 22 minutos em campo, lesionou-se, fez uma entorse, e teve que ser substituído por Eduardo Quaresma, que foi jogar para a mesmíssima posição, central direito, e voltou a mexer ao minuto 84, quando trocou Pedro Gonçalves por Paulinho, mantendo Gyökeres em campo. Quanto ao Gil Vicente, mexeu pela primeira vez Vítor Campelos ao minuto 60, trocando Domingues por Martim Neto, sem alterações táticas, e Miguel Monteiro por Baturina, também sem alterações táticas. Ao minuto 72, trocou o lateral esquerdo, Kiko por Buta, e trocou ainda o extremo esquerdo, Murilo por Touré, também sem grandes alterações. A única altura em que Campelos mexeu na estrutura da sua equipa foi a 3 minutos do fim, quando fez sair Félix Correia, entrou Alipur. Alipur foi jogar mais próximo do ponta de lança da altura, que era Baturina, e passou a ser Fujimoto a ocupar mais. Ele já era médio direito no momento defensivo, jogava à frente de Félix Correia, passou a ter todo o corredor a seu cargo a partir desse momento, mas não com a mesma capacidade de baixar para a linha de 5 como fazia Félix Correia até aí. O Gil Vicente fez uma boa primeira parte e nessa altura teve jogadores a destacarem-se. Esteve bem Domingues, esteve bem Fujimoto, esteve bem Félix Correia a bloquear as subidas de Nuno Santos. Estiveram bem os centrais. A equipa só falhou porque não conseguia dar dimensão ofensiva ao seu futebol. À medida que o jogo foi avançando, porém, os jogadores do Gil Vicente foram desaparecendo do jogo e nem sequer o guarda-redes Andrew, que fez ainda assim uma belíssima defesa, a remate de Edwards ao minuto 49,
teve grande destaque. O herói do jogo estava, portanto, do outro lado. Houve vários jogadores candidatos a esse papel. Houve dois, pelo menos. Os médios subiram com a segunda parte, mas tinham feito uma primeira parte mais sobre o fraco. Da mesma forma, Gaio e Nuno Santos não foram, enquanto estiveram em campo, verdadeiramente importantes ou impactantes no plano ofensivo. Pedro Gonçalves cresceu com a segunda parte também, mas os dois melhores jogadores do Sporting foram Edwards e Gyökeres. Edwards, que já tinha dado uma boa situação de remate a Pedro Gonçalves, mesmo a fechar a primeira parte, foi quase ele próprio a marcar ao minuto 49, após assistência de Pedro Gonçalves, e depois está no lance do 3-1. É dele a arrancada que permite a Gyökeres, depois da assistência de Pedro Gonçalves, matar o jogo. Mas o herói do jogo foi claramente o sueco. Mais uma vez, 2 golos marcados, mais 2 anulados por fora de jogo. Um deles de 23 centímetros, outro de 17, o que quer dizer que quase esteve Viktor Gyökeres à beira de uma noite épica com um póquer. Não foi? Marcou apenas, e este apenas vai entre aspas, naturalmente, 2 golos, mas foi uma imensidão de sprints, de lances de choque, de lances em que corria para a baliza de forma imparável. Foi o herói do jogo Sporting Gil Vicente. A arbitragem de Cláudio Pereira não teve, à primeira vista, erros de maior, porque apesar de terem sido contestados 2 dos lances de golo do Sporting pelos jogadores do Gil Vicente, Cláudio Pereira foi sempre coerente na forma como aplicou as leis, desvalorizando os contactos, as faltas e faltinhas, e que todos nós queremos ver erradicadas do futebol nacional. O lance mais contestado foi mesmo o lance do segundo golo do Sporting. Porquê? Porque no momento do cruzamento de Hjulmand, Zé Carlos, que começa por avançar ao encontro da bola, tenta depois recuar, há contacto com Gyökeres, mas Zé Carlos escorrega e acaba por se deixar cair assim que sente a proximidade do avançado leonino. Nenhum dos dois chegou à bola. A bola foi ter com Félix Correia, que a cortou mal em direção a Gyökeres, que depois marcou. Não me parece de todo que o contacto de Gyökeres em Zé Carlos tenha sido suficiente para que fosse marcada falta, porque, aliás, foi essa também a forma de Cláudio Pereira olhar para o jogo. O VAR chamou Cláudio Pereira a ver as imagens e ele pôde vê-las e não devia tê-lo chamado, porque não me parece que fosse um erro claro e óbvio, mas, mesmo assim, vendo as imagens, Cláudio Pereira acabou por decidir pela validação do golo. Já quanto ao primeiro golo dos Leões, há um lance de contacto também entre Gaio e Murilo, junto à linha de fundo, muito antes da finalização de Nuno Santos. Também não me parece de todo que seja lance para justificar a marcação de falta. Os jogadores é que têm que entender que não podem deitar-se para o chão assim que sentem a proximidade dos adversários, que foi isso que aconteceu neste caso com Murilo. A bola depois ainda foi afastada pela defesa do Gil Vicente para Nuno Santos rematar e acabou por ser o desvio de Pedro Tiba depois a metê-la dentro da baliza. Quanto aos lances de fora de jogo que foram limites, houve 3. 2 golos anulados ao Sporting. Um primeiro em que o VAR confirmou a decisão do árbitro auxiliar. No momento do passe de Edwards para Gyökeres, ao minuto 9, Gyökeres estaria 23 centímetros em fora de jogo. Um segundo lance em que o VAR também confirmou a decisão do árbitro auxiliar, que foi a validação do golo do Gil Vicente. Ruben Fernandes estaria 24 centímetros em jogo no momento da marcação do livre por Murilo e, por fim, ao minuto 68, mais um golo anulado a Gyökeres, mais uma vez no momento do passe de Edwards. Desta vez o sueco estaria 17 centímetros para lá da última linha defensiva da equipa do Gil Vicente. E aqui o árbitro auxiliar não assinalou, mas o VAR mandou anular. Quanto ao resto, cartões amarelos pareceram, enfim, bem mostrados. A minha única dúvida tem a ver com o cartão amarelo a Mateus Reis, porque terá sido por palavras e é impossível de perceber o que é que terá sido dito. Já quanto ao cartão amarelo que tira Coates do jogo de Guimarães, fica-me a dúvida se houve sequer falta do central uruguai sobre Touré. Mas se tocou, então aí sim o amarelo justifica-se plenamente. De resto, boa arbitragem de Cláudio Pereira.
Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30